Bela história, né? Daria um belo enredo de filme. Uma pena que as grandes fábricas do cinema não se dediquem a contar histórias como essa. É uma bela história sobre a providência divina, sobre a direção de Deus. A maior incidência dentro desse texto, e a maior repetição dentro deste texto, que é por si só repetitivo, é o Senhor do meu Senhor. Falei com o Senhor do meu Senhor. Orei ao Senhor do meu Senhor. O Senhor do meu Senhor me conduziu. Pedi ao Senhor do meu Senhor. O Senhor do meu Senhor confirmou. Mostrando que este homem, nós não sabemos o nome dele, era um homem extremamente temente a Deus. E da sua saída, a sua chegada, e a sua saída e o seu retorno para casa, ele não deu um passo sem que primeiro ele pedisse que Deus o conduzisse. Esta é uma bela história de amor também, porque é a história de um jovem que temeu a Deus e confiou que Deus traria aos seus olhos aquela que Deus tinha escolhido antes da eternidade para ele. É a história de amor de uma moça que confiou que aquilo que estava acontecendo era realmente dirigido por Deus. E ela não teve medo de se encontrar com este moço e de viver esta grande história de amor com ele. É uma história bíblica, história de como Deus faz as coisas de forma correta, perfeita. Uma história que, inclusive, lá no final nós vamos ver que é uma história que ilustra perfeitamente a obra da redenção, a relação entre Cristo e a igreja. Mas na história, e olhando o resumo, nós já falamos da primeira parte sobre esses planos de Abraão, sobre a fé de Abraão, sobre esse teste que o servo propôs. E quando nós lemos do versículo 15 ao versículo 20, nós encontramos aí o retrato de uma esposa ideal, que é o que o servo estava procurando. Uma esposa ideal. Como deveria ser esta esposa ideal? Obviamente, este homem estava atrás de uma jovem bonita, de uma jovem de bela aparência. Mas não apenas isso. Ele procurava também uma jovem que fosse virtuosa. Alguém que tinha algo mais para oferecer além da aparência. Alguém que fosse humilde, porque praticar aquele trabalho que ele estava esperando que a moça praticasse era um exercício de humildade. Um exercício de grande humildade. Primeiro, que não era uma tarefa fácil. Segundo, que servir água para um estranho é no mínimo estranho. Pior, servir água para 10 camelos é uma tarefa que normalmente ninguém quer fazer, muito menos na nossa cultura aqui. Pedir isso para uma mulher seria algo extremamente ofensivo. Extremamente ofensivo. Né? Enquanto as moças estão atrás de taças de cristal, essa daqui estava tirando água de um poço para servir para camelos. Né? Era uma moça gentil, ela foi extremamente gentil com aquele servo. Alguém que a gente poderia dizer que era altruísta, pela maneira como ela convidou aquele servo para ir para a casa dela, para que ele passasse a noite ali, ficasse num lugar quente. Nós podemos dizer que ela era hospitaleira. Nós podemos dizer, pelo trabalho que ela teve, que ela era uma mulher trabalhadora, e algumas coisas que a gente pode tirar do texto, que está bem explícito aqui no texto sobre ela. Mas, principalmente, ela pertencia a uma família temente a Deus. E ela temia ao Senhor também, porque ao ouvir toda essa história, ela creu, e ela temeu, e ela concordou. Ela não titubeou, ela não pediu para pensar. Quando chamaram para ouvir a opinião dela, ela disse, irei. Simples assim, irei. E ponto final. Não temos uma discussão, um tempo. Foi uma tarde, uma noite, uma madrugada, ela estava a caminho para encontrar com aquele que Deus tinha escolhido para ela. Então, nós temos um retrato aqui de uma noiva ideal. E é difícil a gente extrair exemplos lá do Oriente Antigo para tentar aplicar hoje. Mas os princípios que nós encontramos na vida desta moça, embora a gente não tenha camelos andando por aí, mas são princípios fáceis de serem observados aqui hoje em dia também. A minha casa é uma casa onde a gente está sempre recebendo muita gente, né? Sempre
Final de semana, ou no sábado, ou na sexta à noite, ou no domingo, tem gente passando lá em casa. E moças, mulheres, homens, jovens, moços, passam por lá. E a gente percebe claramente as virtudes das pessoas, convivendo um pouquinho com as pessoas na sua casa, principalmente quando elas são visitas. Tem gente que chega na sua casa e se sente tão à vontade que ela acredita realmente que ela é dona da casa e entra como um rei e sai como um rei. E a gente não se incomoda por isso, porque a gente gosta de servir, é gostoso agradar as pessoas. Mas você vê a diferença. Tem gente que entra na casa e se sente parte da casa. Não apenas para desfrutar do que a casa tem para oferecer, mas assume também as responsabilidades da casa. Então chega, ajuda a arrumar, e antes de ir embora, ajuda a arrumar de novo, a limpar. E a gente sempre tem alguns assim que a gente sabe, quem fica por último são sempre os mesmos. Fica lá e ajuda a lavar, ajuda a lavar vasilha, ajuda a lavar prato, e se preocupa com as coisas, deixar tudo arrumadinho e não se preocupa com hora. Né? E a gente convive com isso. Né? Às vezes gente que vem se hospedar e quando vai embora parece que não passou ninguém pela casa. Já tem outros que vêm se hospedar e quando vai embora parece que tinha 20, não apenas uma pessoa. É um terremoto que passou pela casa. E a gente percebe, então, embora a gente não ande por aí levando camelos para lá e para cá, mas você percebe. Né? Então, volta e meia o Caleb, naquelas conversas de pais e filhos, a gente fala para ele, filho, você tem que observar bem. E você tem que também aprender essas coisas. Né? Quando você estiver na casa dos outros, na casa da gente não adianta, né? Porque filho na casa da gente não funcionam as coisas, né? Mas na casa dos outros, eu falo assim, olha, eu não quero nunca que você faça na casa dos outros o que você viu acontecendo aqui em determinado momento. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, eu falo isso para eles na UPA sempre, falo assim, olha, você como visita, você tem que conseguir ser imperceptível. Tem que entrar e sair, sem mexer com a rotina da casa, sem deixar nada de trabalho para os outros. Você vai ser sempre convidado para voltar. Agora, se você for alguém que gera transtorno na rotina, o pessoal vai dar graças a Deus na hora que você sair da casa. Então, você tem que, dentro da casa, você tem que tentar ser imperceptível. Então, não pode ter um prato a mais na pia. Não pode ter. Porque daí você está gerando incômodo. Muito pelo contrário. Tem que fazer com que a casa fique melhor com a sua presença lá. Então, se todo mundo é folgado, ninguém ajuda a mãe a lavar a louça, você vai lá e ajuda e faça a sua parte. Então, a gente sempre ouviu isso. E essas virtudes precisam ser incentivadas e precisam ser cultivadas na vida dos nossos filhos. Porque, infelizmente, e aí nós vamos falar um pouquinho, vou pincelar algumas coisas, infelizmente nós vivemos numa sociedade em que nós, como pais, estamos falhando muito na criação dos nossos filhos. Né? Então, as jovens, por mais que a gente vive numa sociedade moderna, e as mulheres normalmente trabalham fora, têm sua profissão, mas as moças ainda precisam aprender com as suas mães um pouquinho de culinária. Um pouquinho, mínimo que seja, mas precisa. Porque a gente tem visto, infelizmente, são moças que casam e não sabem nem fritar um ovo. A gente fala fritar um ovo como se fritar um ovo fosse uma coisa fácil. Fritar um ovo não é uma coisa tão fácil assim, né? Mas, pelo menos isso. Mas eu não sei, mas a avó sabe. A mãe não sabe ensinar, mas a avó sabe. Algumas coisas mínimas. Como dividir a roupa para pôr na máquina de lavar. Uma das coisas que eu mais ouço de casal novo é assim, pastor, o senhor não sabe o que a minha esposa fez com as roupas. Ela misturou tudo lá, colocou que boa lá e virou uma bagunça. Uma das coisas, pegou calça que pega pelo e pôs para lavar junto com roupa de lã. Vira um... Mas é verdade, porque as moças não recebem nenhum tipo de orientação. Não sabe nem como funciona a máquina de lavar, não sabe nada disso e nem sempre casa com a condição de poder ter. Aliás, quando eu aconselho casais novos, eu falo assim, olha, vocês, por mais que vocês tenham condição, vocês não precisam de empregada. Não precisa. A última coisa que um casal precisa, recém-casado, é de uma terceira pessoa transitando dentro de casa. Seja mãe, seja sogra, seja empregada, seja... Vocês não precisam de mais ninguém na casa de vocês. É só os dois. Mas se você estiver com os 3 filhos lá, daí tudo bem. Daí você precisa de alguém para ajudar, porque realmente a tarefa aumenta muito. Embora tem gente que dá conta sem trazer ninguém de fora. Mas não precisa.
A condição financeira não é justificativo você pôr empregado em casa, porque isso não vai ser bom. Mas, infelizmente, falta muito esse tipo de preparo, né? Essas virtudes que precisam ser cultivadas. Não é que a moça tem que ser treinada para ser uma do lar. Não é isso. Mas ela precisa ter o mínimo de cultura, de cuidado com a casa, de administração dos produtos de limpeza, da comida que tem na despensa, de saber enxergar essas coisas. E as mulheres precisam. E aí, o que a gente tem visto muito é essa reclamação de homens que reclamam, viu? Mas essa menina não sabe fazer nada. Eu que tenho que fazer. Não sabe estender a roupa, eu tenho que ir lá estender. Esses dias eu estava conversando com um que estava dizendo, pastor, ela não sabe estender a roupa, pastor. Não sabe. Estende tudo errado. Não que tenha assim um jeito específico, mas pelo menos para não ficar amassado, né? Porque se você põe lá tudo embolado lá, E aí essas coisas assim. E os moços também precisam, e infelizmente estão casando sem preparo. O moço precisa ser treinado para trabalho. Moço não pode ter corpo mole. Moço não pode gostar de sofá, gostar de viver. Ele pode gostar de culinária, mas ele não pode se entregar à cozinha e esquecer que tem que trabalhar. E a gente precisa ensinar, porque tem muito moço aí que não sabe que tem que assumir a responsabilidade de uma casa. E depois que casa, daí o problema aparece. E essas virtudes precisam ser cultivadas, né? Vontade de trabalhar, a humildade, né? Tem muito moço aí que termina a faculdade e acha que tem que começar da onde nós estamos terminando a vida. Não sabe começar por baixo. Já pensa que vai sair da faculdade e no outro dia já está milionário. Então, mas essas coisas têm que ser trabalhadas em casa, né? Então, só queria dar uma pincelada nisso daqui, porque quando a gente lê sobre Rebeca, a gente não sabe nada sobre a infância dela. Mas a maneira como ela se comporta como jovem demonstra que tipo de criação que ela teve. Ela teve uma criação e se dedicou a formar uma pessoa que fosse uma pessoa virtuosa, né? Uma pessoa disposta, voluntária, uma pessoa trabalhadora, né? Uma pessoa que não cuidou só da beleza. A gente vê aí no acampamento, quando a gente faz acampamento, vão aquelas meninas lá, isso acontece todo acampamento, e todo acampamento eu tenho que fazer esse discurso. As bonitonas, elas ficam 1 hora, 2 horas com chapinha, depois com aquele negócio de enrolar e se pinta. A Suzy tem que aguentar isso lá, né, Suzy? Aquele tormento, acaba com a luz do negócio, e quando saem lá de dentro, saem parecendo umas bonecas. Só que alguém precisa ir lá desentupir os banheiros. Porque, impressionante em acampamento, toda vez, banheiro feminino, ele é destruído. Você imaginava que isso pudesse acontecer em banheiro masculino, né? Não, banheiro masculino não dá problema. Banheiro masculino é tranquilo. Mas banheiro feminino, você tem que vestir aquela roupa de... Sabe aquela roupa onde tem... onde tem contaminação, né? Você tem que vestir aquela roupa, né? Para poder entrar naquele lugar. Porque é uma coisa de outro mundo aqui. Coisa horrorosa. Aí você fala, o que adianta estarem vestidas como bonecas se não sabem nem pôr o lixo delas dentro do lixo? Não sabem cuidar do próprio banheiro. Então, mas isso daí é um problema de casa. Um problema de formação. Formar. Precisa tratar melhor desse assunto, nós pais. É interessante que nós queremos que os nossos filhos tenham os melhores cônjuges do mundo. A gente quer o melhor noivo ou a melhor noiva para os nossos filhos. Mas a questão é, como nós estamos preparando os nossos? Nós estamos preparando eles para serem o melhor marido e para ser a melhor esposa? E, às vezes a gente quer sempre o melhor para a gente, mas a gente não está preparando o melhor para o outro. A gente precisa pensar nisso, seriamente, nós que somos pais, precisamos cuidar disso, né? Ensinar os nossos filhos homens a importância do trabalho. Homem tem que ser homem. Homem tem que ser o responsável. Não tem importância se a mulher vai ajudar na tarefa financeira. Ela pode até ajudar, mas o homem tem que saber uma coisa. E se ela não ajudar, ele tem que dar conta do negócio. Ele vai medir, ele tem que ter o termômetro da altura do degrau que ele vai poder pôr o pé. Da altura do degrau.
Então, nós precisamos treinar os nossos filhos homens para serem assim. E as mulheres, nós precisamos treinar as moças para saberem cuidar de uma casa. Porque essa tarefa ainda é uma tarefa da esposa. Ela é quem cuida do interior da casa. Ela traz beleza, mas ela também traz economia, traz administração. Quando você lê Provérbios capítulo 31, você tem lá as características da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela pega o que o marido traz e com o que o marido traz, ela trabalha e multiplica o que o marido traz. Ela não é como um saco furado, que faz com que o que o marido traz desapareça. Ela multiplica o que o marido traz. Então, nós precisamos treinar as filhas e os filhos dentro desses aspectos aí. Como deve ser um noivo ideal e como deve ser uma noiva ideal. Abraão confiava na família dele. Ele mandou buscar da família dele. Provavelmente porque ele sabia, ele deve ter sido criado de uma maneira muito correta, sabe como Sara foi criada e sabia que podia buscar na família dele, porque sabia que lá as moças eram criadas para serem mulheres gentis, humildes, altruístas, trabalhadoras. Mandou buscar lá. Né? Um outro aspecto que eu queria ressaltar do texto, do versículo 21 a 28, nós temos uma exaltação deste mordomo ao Senhor. Ele adora, ele louva ao Senhor, por quê? Porque ele pediu a Deus orientação e Deus respondeu do jeitinho que ele tinha pedido a Deus, Deus respondeu. E a surpresa dele foi que a moça que fez, ele não sabia, mas a moça que fez, ela cumpria os pré-requisitos dados por Abraão, porque depois que ela serviu água, agora ele já saber, mas será que é essa mesmo? O que eu tinha proposto, ela fez sem saber. Mas agora eu preciso saber de onde ela é, porque se ela for uma cananita, não serve. E aí ele pergunta de onde ela é. E quando ela dá a ascendência dela, ela é exatamente da família de Abraão. E quando ela fala isso, o que acontece? O mordomo começa a adorar a Deus maravilhado. Como que Deus fez isso? Imagine, naquela época não existia só uma família. Naquela época o mundo já era extremamente populoso. A região da Suméria, que é essa região lá de Ur, essa região é uma região extremamente populosa. Mas eles pararam exatamente naquela fonte estava exatamente uma parenta de Abraão. Alguém que cabia perfeitamente dentro daquilo que aquele homem estava buscando. Então ele louva a Deus e ele adora a Deus muitas vezes nesse texto, engrandecendo sempre ao Senhor, deixando claro que não foi a escolha dele. Mas foi Deus que dirigiu a escolha. Foi Deus que fez aquilo. Então, nós temos nesse mordomo aí uma demonstração do quanto nós devemos sempre lembrar de sermos agradecidos e de sermos reconhecidos que os nossos acertos, na realidade, eles não são nossos. Eles são de Deus. Né? Quando a gente acerta num negócio que a gente faz, quando a gente acerta numa escolha, a gente tem que lembrar que nós estamos debaixo da orientação de Deus. Não é mérito meu, é mérito de Deus. E esse mordomo deixa isso muito claro. Do versículo 29 a 31, nós encontramos uma figura que é conhecida, que nós vamos saber lá na frente sobre ela. Quem é? Labão. Labão. Por que é conhecida essa figura aí? Labão. Labão, ele é irmão de Rebeca. Né? E uma vez irmão dela, é exatamente para a casa dela, ou para a casa de Labão, que Jacó vai fugir quando ele tiver aquele problema lá com Esaú, lá na frente. Ele vai para a casa de Labão, seu tio. Então, esse Labão aí, guardem ele que ele vai sair. E esse Labão não é diferente, né? Ele já era daquele jeitão que a gente já sabe, né? Queria saber de onde estava vindo, queria saber o que estava trazendo, qual que era a situação de Abraão. Ele queria saber essas coisas, ele interroga ali o mordomo. E o mordomo foi, enfim, bem recebido na casa de Labão. E o que é importante que eu quero citar de Labão é que Labão, ao receber esse moço, está aí, versículos 29, 30 e 31. Labão, ao receber esse mordomo, ele usa uma expressão muito interessante aqui no versículo 30. Pois quando viu o pendente e as pulseiras de Abraão... 31. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estais aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Essa expressão,
entra bendito do Senhor, demonstra que a fé de Labão era a mesma fé de Abraão. Embora a gente não tenha história de como é que surgiu esta fé na família de Abraão, o que nós encontramos no fato de Labão usar essa expressão é que Labão era alguém temente a Deus e cria no Senhor. Então ele não ia chamar aquele mordomo de bendito do Senhor. E as palavras que ele está usando aí são palavras do hebraico, palavras que são usadas para se referir a Deus mesmo. Moisés está dizendo, o Senhor que Labão servia é o mesmo Senhor que Abraão servia. É o mesmo Deus. É o Deus da aliança, é o Deus que fez aliança com Abraão, era também o Deus de Labão. Então é um dado novo para nós não sabíamos, mas agora nós temos certeza, nós suspeitávamos disso. Mas Abraão não só sabia, como este homem Labão deixa claro quando Moisés relata que ele usou essa expressão, entra bendito do Senhor. Daí por diante se dá do versículo 32 ao 52 uma negociação. O mordomo conta tudo o que aconteceu, como é que foi a situação e conclui a história aí, chegando no versículo 49, fala assim, olha, e agora? Como é que vai ser? Eu vim aqui para levar sua filha, tenho que levá-la. E aí ele oferece, né, ele paga um dote, versículo 53, diz que ele tirou joias de ouro, deu para, junto com vestidos, né, junto com os braceletes e o pendente no nariz. Se você estranhou esse pendente no nariz, esse pendente no nariz servia para marcar alguém que estava prometido a uma outra pessoa. Ele era um pendente de compromisso. Né? Fulana é de alguém. Isso significa. O que a nossa aliança hoje significa, né? Quando os meninos começam a namorar, põe uma aliança de prata no dedo, depois, quando fica noivo, põe uma de ouro, e depois muda para a mão esquerda, aí é o casamento. Quando colocava o pendente já no nariz, significava que estava num processo de pagamento de dote, né? Ia pertencer a alguém. Por isso que o servo foi muito rápido, pôs os braceletes lá na beirada do poço e já pôs o pendente. Significa, deixa eu me assegurar logo aqui, vai que apareça outro querendo e essa tem dono. Então eles, no versículo 53, ele termina de pagar o dote, ele colocou os braceletes apenas para simbolizar isso, né? Depois ele traz joias de ouro, já veste ela com aquelas joias, põe um vestido e entrega, o texto diz, ricos presentes a seu irmão e a sua irmã. Então ele espalha lá o pagamento do dote lá com todo mundo e depois disso ele demonstra que ele tem pressa. Eles vão dormir, mas ele já acorda de madrugada e fala, vamos indo. E aí a família obviamente diz, não, deixa a gente ficar pelo menos mais uns 10 dias aqui com a Rebeca. E aí o mordomo diz, não, Deus me conduziu por esse caminho até aqui e o meu acordo com Abraão é voltar com a noiva. Não tem isso. E aí eles ficaram temerosos e falaram assim, bom, se é assim, mas vamos ouvir a opinião dela. Ela vai dar a palavra final. E então você não vai decidir o casamento do seu filho, da sua filha, sem ouvir também a opinião deles. Viu? Então, embora esse texto tudo aponta para essa fé e confiança em Deus, mas é importante que você não force ninguém a nada, né? Então Labão mandou chamar e eles fizeram a pergunta para ela, né? E ela queria ir. E ela disse, irei. Montou nos camelos, levou consigo as suas moças, as suas companheiras, amigas, servas, levou com ela e eles voltam. Quando eles voltam, se aproximando já do versículo 54 em diante, depois de comer, do versículo 61 em diante, quando eles estão chegando já próximo àquela terra, a terra de Abraão, eles encontram Isaac. Isaac estava num monte aí que tem um nome curioso, mas esse lugar é um lugar que já apareceu no capítulo 22, e nós já lemos sobre ele, esse lugar que é descrito aí como Beer Lahai Roi. Que lugar é esse? Esse lugar é o lugar onde Deus, o anjo do Senhor, apareceu a Agar. E aquele lugar era considerado um lugar santo, que é um lugar onde Deus tinha falado com Agar. E Isaac, ele gostava de meditar neste lugar.
era o lugar das suas orações. Ele ia para lá para orar, para falar com Deus. E então, este homem é também um homem temente a Deus, é um homem que confia no Senhor, e ele tem essas características muito semelhantes às características de Rebeca. É uma pessoa que teme a Deus. Quando ele estava lá, falando com o Senhor, a comitiva vinha chegando e de longe, Rebeca viu a Isaac. Desceu, imediatamente tampou o rosto, porque fazia parte do cerimonial, ela tinha que chegar perto do seu noivo com o rosto tampado, só os olhos de fora. E ela perguntou para o mordomo: quem é aquele lá? Então falou: aquele lá é o filho do meu senhor, ele é Isaac. Eu acho interessante que essa curiosidade dela é incomum. Por quê? Você está caminhando lá com a comitiva numa terra e vê pessoas, é normal que você vai ver homens andando para lá e para cá no caminho, chegando em vilarejo. Por que ela desceu e ela fez essa pergunta, tampou o rosto? Eu acredito porque esse homem, quando ela viu, mesmo à distância, sem conseguir perceber o rosto dele, o coração dela já bateu mais forte. Eu acho que foi isso que aconteceu. E ele também, de longe, viu a comitiva, viu os camelos vindo, e ele já percebeu o que estava acontecendo, que era o mordomo que estava voltando. O texto não entra em maiores detalhes, diz apenas que versículo 63, versículo 65, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara. Opa, nós estamos aqui na cerimônia de casamento já. Isaac, nós não sabemos se passou alguns dias, se foi no mesmo dia, se passou algumas semanas, mas esse termo conduzir a tenda, esse é o casamento. Naquela época não tinha casamento como hoje, com essas cerimônias assim. Naquela época matava-se muitos animais, fazia-se muita carne, juntava todo mundo, festejava 1 mês, 2 meses inteiros, mas o casamento acontecia na primeira noite que o casal coabitava numa tenda. E a tenda que Isaac tinha agora era a tenda que tinha sido da sua mãe, Sara. E o texto, ele é bem objetivo, bem sucinto, diz que ele tomou a Rebeca e conduziu-a para a tenda da sua mãe, e assim foi consolado pela morte da sua mãe. Simples assim. Essa é a história. O texto não fala se foi amor à primeira vista ou nada disso, porque isso realmente é de menor importância dentro do texto. O que o texto mostra é que tanto esse moço como essa moça confiaram na escolha de Deus. E eles confiaram e deu certo, e eles se amaram. Se amaram. Lá na frente nós vamos ver que eles tiveram sérios problemas familiares. Isso significa para nós, e nós vamos estudar isso lá na frente, que o fato de começar bem não é garantia que você vai terminar bem. O fato da gente começar bem não é garantia que a gente vai terminar bem. Mas isso daí é uma outra história que nós vamos ver mais adiante. Por hora, parando aqui, eu quero fazer um exercício com vocês agora de comparação. Esse texto é o único texto de escolha de casamento, de noivo e de noiva, e detalhado em toda a Bíblia sobre um casamento. Não tem nenhum outro casamento mais detalhado do que esse casamento aqui. Você vai ter uma história mais completa, que é a história de Ruth e Boaz, mas fora isso, você não tem outra história. Curiosamente, tanto a história do casamento de Ruth e Boaz, quanto essa história aqui do casamento de Isaac e Rebeca, essas duas histórias têm a ver com o mesmo assunto, e elas apontam para a mesma coisa, que é a relação entre Cristo e a igreja. Os dois casamentos, eles contam a mesma história, a relação de Cristo com a igreja. E este texto aqui, ele é um texto tipológico. Moisés não pôs isso aqui por um acaso. O Espírito Santo me inspirou para escrever isso daqui, para gravar no coração de todos os homens que leem esse texto, especialmente lá naquela época, gravar no coração a maneira como Deus faz as coisas, para que quando Cristo viesse e usasse termos como eu vim buscar a minha noiva ou coisa semelhante, as pessoas logo identificassem: mas eu sei como essa história começa,
sei como essa história termina, porque eu já vi essa história em outro lugar. E a maneira como Deus fez, Deus inspirou as Escrituras é exatamente assim. Ele contou e ele escreveu e fez contar a história de muitas pessoas que anunciavam com antecedência o começo, meio e fim dessas histórias do gosto de Deus. Para que lá na frente, quando a gente começasse a entender um pouquinho de história, a gente já fala assim, opa, mas espera aí, eu conheço a maneira como essas histórias terminam. Eu sei como é o jeito de Deus fazer as coisas, porque Ele revelou esse jeito para nós. É interessante que lá na Inglaterra, C.S. Lewis fez algo interessante. Ele escreveu as famosas crônicas de Nárnia, por exemplo, e ele escreveu as crônicas de Nárnia sem citar nenhuma única vez Jesus, apóstolos, Deus ou coisa semelhante. Mas ele escreveu uma história de tal maneira que as crianças cresceram, as crianças inglesas crescem ouvindo essas histórias, como as crônicas, diferente de nós que as crianças crescem ouvindo sobre o lobo mau, lá as crianças crescem lendo essas histórias, essas crônicas de C.S. Lewis. Quando essas crianças são adultas e ouvem falar a respeito de Jesus, quando você fala Jesus, e quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, ou Jesus é o leão da tribo de Judá. Opa, ela fala, não, eu conheço a história. Eu sei quem é Jesus então. Porque se Jesus é o leão, eu sei o que o leão fez. O leão deu a vida dele para salvar a vida de um moleque traidor. É isso que o leão faz. Dá a vida dele para salvar pessoas. Então, o que C.S. Lewis fez lá na Inglaterra é um exemplo, óbvio, bem menor, daquilo que Deus vem fazendo ao longo destes anos, através dessas histórias do Antigo Testamento, com o seu povo. Ele vem cravando na mente das pessoas o jeito de Deus fazer as coisas, para que quando o povo ouvisse o Evangelho de Jesus, para que quando o povo visse Jesus, o povo entendesse. Para que nós hoje, ao estudarmos, tivéssemos uma compreensão da maneira de Deus fazer as coisas. Então veja, essa história mostra, através desses personagens dela, nós podemos encontrar, por exemplo, a Trindade envolvida aqui. Para a gente organizar isso, Abraão representa Deus o Pai. Deus o Pai que entrega o seu filho para morrer e ressuscitar novamente para nos salvar. Nós temos isso no exemplo do capítulo anterior, quando Abraão leva Isaque para ser sacrificado. Abraão representa o pai porque o pai porque Abraão mandou buscar uma noiva para o seu filho. Deus também mandou buscar uma noiva para o seu filho. E esta noiva é a igreja. Foi comprada com o sangue de Cristo e que está sendo buscada pelos 4 cantos da terra através do Evangelho, chamando pessoas para fazer parte deste casamento. Isaque representa o Filho de Deus. Ele foi levado para o sacrifício, né? E a Bíblia fala sobre ele que já estava adormecido, porque a Bíblia relata que a certeza do próprio Deus de que Abraão ia tirar a vida de Isaque era tão grande que Deus mandou intervir. Mas, ilustrativamente, Isaque morreu, porque Abraão tinha convicção de que iria cumprir aquilo. Então, ilustrativamente, ele morreu. Então, Isaque é um exemplo de Jesus Cristo, que, primeiro, é um filho de uma promessa. Isaque é filho de promessa e Jesus Cristo também foi o prometido. Isaque é filho da promessa. Isaque foi morto e ressuscitou figuradamente naquele cumprimento de Abraão, daquilo que Deus pediu. Cristo morreu e ressurgiu também. Mais tarde, Isaque volta para a casa do Pai, como Cristo também ascendeu e voltou para o céu. E em seguida, o Senhor Jesus vai se encontrar com a noiva, assim como Isaque também teve o dia do seu encontro com Rebeca. Rebeca, em terceiro lugar, representa a noiva de Cristo, representa a igreja, né? Ela era formosa, Efésios fala sobre a igreja do Senhor Jesus, que é formosa. Ela era formosa, ela era pura, como a igreja deve ser, como a verdadeira igreja de Cristo e isso é um contraste, inclusive, com a grande meretriz que é uma referência ao mundo, a Babilônia.
Ela agiu por fé, o que é exigido da igreja, que a igreja viva por fé e não pelo que vê, mas por fé. Ela não viu Isaac, mas pela fé ela creu, né? Ela se casou com Isaac, assim como a igreja de Cristo está sendo preparada para o encontro glorioso com Jesus, para as bodas do Cordeiro. Por que vocês acham que tem esse nome lá em Apocalipse? Bodas do Cordeiro. Bodas são casamento, é o grande encontro de Cristo com a sua noiva, com a igreja. O mordomo, quem é o mordomo nessa história? Essa é a parte principal para nós. O mordomo nessa história somos nós que temos o dever de proclamar o Evangelho. Quando o Senhor Jesus se despediu de nós, Ele nos deixou uma grande comissão. E a comissão é que fosse, indo por todo mundo, nós pregássemos o Evangelho a toda criatura. E aqueles que crescem neste Evangelho, aqueles que crescem em Jesus Cristo, acreditassem pela fé no Filho, essas pessoas seriam salvas, passam a fazer parte da noiva de Cristo. Então, onde é que nós nos encaixamos dentro dessa história? Dentro dessa história, nós nos encaixamos, por ordem do Senhor Jesus, na figura do mordomo. Agora, rapidamente para a gente encerrar, como que o mordomo se encaixava, como que o mordomo procedia na sua missão? Como ele se comportava na sua missão? Primeiro, ele era um homem de oração. É o que a igreja precisa ser. É o que todos nós precisamos ser. Homens e mulheres de oração. Porque para chegar aonde aqueles que são do Senhor estão, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser pessoas de oração. Não dá para cumprir o ID de Jesus se nós não estivermos em constante oração. Para observarmos, inclusive, como ele observou as oportunidades para oferecer o Evangelho, né? Para falar de Jesus. Ele, além disso, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O texto diz que o anjo que o acompanhou e o conduziu, este anjo quem era? Nada mais, nada menos do que o Espírito do Senhor, que conduziu ele para a fonte, conduziu ele à família, que era a família de Abraão. Este homem é um homem que não andava por suas próprias opiniões, ele andava pela direção do Espírito Santo de Deus. Ele se deixava dirigir pelo Espírito Santo de Deus. E é assim que nós, como mordomos, igreja do Senhor Jesus, precisamos também nos comportar. Este mesmo Espírito que estava conduzindo ele, este mesmo Espírito que estava conduzindo os apóstolos lá em Atos, é o mesmo Espírito que habita no nosso coração hoje e que pode nos conduzir hoje. Além disso, este mordomo, ele cumpriu a sua missão com paixão. Estava apaixonado por fazer aquilo. Ele não estava fazendo com indisposição, ele não estava fazendo com raiva, ele não estava fazendo com mau humor, ele estava fazendo com alegria. E a cada oportunidade que ele tinha, ele orava, ele se prostrava no chão e adorava o Senhor. Ele estava fazendo aquilo com empolgação. Ele estava apaixonado por aquela tarefa que Deus deu para ele. E nós cristãos precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos amar isso. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas dele, para sermos mordomos dele. A Bíblia diz que os anjos pediram a Deus para cumprirem essa tarefa. Deus não deu esse privilégio para eles. Esse privilégio é dos homens. Infelizmente, às vezes nós estamos tão desanimados e fazendo isso com uma má vontade tão grande, parece até que a gente não entendeu direito a história. Nós estamos em busca da noiva de Cristo. Nós estamos como embaixadores de Deus neste mundo, para levar este convite, para encontrar a noiva de Cristo na vida daqueles que ouvem o Evangelho, que precisam ter um encontro com Cristo Jesus. Nós não podemos fazer isso de mau humor. Fazer isso com paixão, coração apaixonado pelo nosso Senhor. E paixão é uma coisa interessante porque é um amor que beira uma coisa quase que doentia. É um negócio que toma você e a sua mente que você não consegue pensar em mais nada. É diferente daquele negócio do amor maduro, né? Que torna você paciente, que torna você uma pessoa segura. Paixão não, paixão é uma coisa
que alvoroça o coração. Paixão é uma coisa que te faz subir, escalar coisa que você não dá conta de escalar. E faz você correr o que você não dá conta de correr. E este servo era alguém que estava apaixonado pela missão que Deus deu. Foi dormir tarde, com aquela comilança toda que deve ter sido, e levantou de madrugada. Então, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Não, porque eu tenho que voltar logo. Tenho que terminar minha missão. Isso nos traz aí o último ponto. O penúltimo ponto. Ele não era apenas alguém que fazia com paixão, era alguém que fazia com pressa. Por que pressa? Porque ele sabia que a sua missão era uma missão urgente. Nossa missão também. Não podemos deixar escapar essa noiva. A pressa dele é essa. Não posso deixar escapar essa noiva. Nós também não podemos deixar. Por último, ele não se exaltou a si mesmo. Porque a escolha não foi dele. O talento não foi dele. Mas ele agradeceu e deu todo o crédito do seu sucesso a Deus. Quando ele chegou lá, diante de Isaac, ele contou a história inteira e falou: Deus me levou a bom termo. Deus me conduziu bem. Fui eu. Deus que fez. Mérito não é meu. A escolha foi Deus. O convencimento foi de Deus. Deus usou tudo esse negócio. Eu só fui fazendo o que me mandaram. E o que o Espírito Santo me conduziu a fazer. A glória a Deus. Então, essa história, que é uma história tipológica, você tem a imagem do pai, você tem a imagem do filho, você tem o mordomo, você tem a igreja. Né? Abraão, o pai, Isaac, o filho, Rebeca, a igreja, e o mordomo, os missionários, os evangelistas, a igreja do Senhor. E leva este evangelho para outras pessoas. Então, além de todos os apelos que nós encontramos no texto a respeito da questão importante de ajudarmos os nossos filhos na escolha da esposa, nós temos a mensagem espiritual desse texto no nosso coração. Esse texto mostra a obra de Cristo, a obra do Senhor completa, e nos encaixa dentro desta obra, que é essa figura desse mordomo. E eu acredito que essa história é bem detalhada como ela é, especialmente a parte, parece que é o mordomo que está contando, né? Ele é o narrador da história. Embora é Moisés que está escrevendo o texto, mas Moisés está escrevendo sob a ótica do mordomo. E esse texto está aí bem detalhado sobre a ótica do mordomo, porque era isso que o povo hebreu precisava entender sobre qual era o papel deles no mundo. Era ser esse mordomo do Senhor. E é isso que nós precisamos entender sobre qual é o nosso papel no mundo. É sermos mordomos do Senhor. Nós servimos ao Senhor. Nós buscamos o que o Senhor quer que nós buscamos. Nós fazemos isto, realizamos essa missão debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Fazemos isso com oração, com paixão, com pressa, com gratidão no coração. Deus nos ajude para que a gente possa ser bons mordomos do Senhor Jesus. Não só dentro da nossa casa, mas também neste reino do Senhor, espalhado sobre a terra, e entre estas pessoas que compõem a noiva de Cristo, que precisam ser encontradas, precisam ser salvas pelo Evangelho, pela obra de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que é tão específica, detalhada, tão rica, ó Deus, de imagens e ilustrações, para formar, ó Deus, nossas convicções, nossas opiniões, nossa cosmovisão, para que nós saibamos não apenas, ó Deus, lidar com questões triviais e domésticas da vida, como o treinamento dos nossos filhos, ó Deus, para que sejam bons homens, boas mulheres, mas também, ó Deus, auxiliá-los na escolha de seus parceiros, de seu cônjuge, ó Deus, para que seja bênção na vida deles. E desde já nós colocamos a vida dos nossos filhos nas Tuas mãos, suplicando que o Senhor dirija isso, de tal maneira, ó Deus, que eles façam aquilo que é a vontade do Senhor e que as escolhas deles, ó Deus, sejam nada mais, nada menos do que a confirmação da escolha do Senhor. Mas também pedimos ao Senhor quanto à nossa missão, ó Deus, nós enxergamos claramente neste texto qual é o nosso papel. Ajude-nos, ó Deus, a imitar esse mordomo anônimo aqui. Nós não lembramos o nome dele e nem importa lembrar o nome dele,
que nós podemos e precisamos lembrar é o seu exemplo de oração, o seu exemplo de dependência da ação do teu Espírito, o exemplo dele, ó Deus, de dedicação, de paixão pelo que ele estava fazendo, o exemplo dele, ó Deus, de gratidão ao Senhor e de humildade, de reconhecer que tudo que ele fez porque ele foi orientado e dirigido e capacitado pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos assim também como mordomos do Senhor sobre esta terra. Sejamos fiéis ao Senhor. Que façamos, ó Deus, tudo, sempre suplicando e contando com a direção santa do Senhor, para que o que nós fizermos, ó Deus, nós façamos com a inteira convicção de que estamos fazendo debaixo, ó Deus, da condução santa do Teu Santo Espírito. Aqui, ó Deus, nós não entremos por caminhos, ó Deus, que vão trazer tristeza e dor para a nossa casa, para a nossa família, nossa vida. A gente ande por caminhos, ó Deus, que alegrem o coração do Senhor, que confirmem a Tua vontade, que tragam alegria para o nosso. Estamos, ó Deus, agradecidos por esta noite, pela Tua palavra, pedimos a direção e o cuidar constante do Senhor. Nós, ó Senhor, oramos em nome de Jesus.